Olá, sou a professora Thelma do curso de Psicologia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a reabilitação neuropsicológica. A reabilitação neuropsicológica, de acordo com a literatura, ela está envolvida justamente na reabilitação de pacientes de lesões cerebrais, né, e ganhou força, principalmente na época da Segunda e da Primeira Guerra Mundial, pela reabilitação que era realizada com os pacientes provenientes dessa guerra. E foram nos estudos, né, de Alexandre Luria, que nós podemos elencar, então, os trabalhos, né, justamente dos soldados vitimados pela guerra que apresentavam essas lesões cerebrais. E até hoje, mesmo diante de inúmeras adaptações da reabilitação neuropsicológica, embora tenhamos aí avanços tecnológicos, mas são nesses estudos de Luria que nós ainda encontramos muitas bases para solidificar o trabalho voltado nessa reabilitação neuropsicológica. Quando falamos de reabilitação, o termo está muito envolvido com essa questão de restauração, de recuperação, de tornar-se hábil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e também do Relatório Mundial sobre Deficiências, o termo reabilitação, ele quer dizer um conjunto de medidas que ajudam pessoas com deficiência ou prestes a adquirir deficiências a terem e manterem uma funcionalidade ideal na interação com seu ambiente. É interessante nós ressaltarmos que existe uma diferença entre o que é habilitar e o que é reabilitar. Habilitar seria você auxiliar os sujeitos que possuem alguma deficiência congênita ou adquirida na primeira infância a desenvolver a sua máxima funcionalidade. Já na reabilitação, visa ajudar ou readquirir as perdas funcionais que o sujeito possa vir a apresentar ao longo de sua vida, seja essa perda decorrente de um trauma, de um AVC ou mesmo de uma doença degenerativa, no caso do Alzheimer ou do Parkinson. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, a reabilitação ela envolve desde a identificação dos problemas e das necessidades das pessoas e do relacionamento dos transtornos aos fatores relevantes do indivíduo no ambiente. E também a definição das metas da reabilitação. Portanto, quando a gente fala de um protocolo de reabilitação, ele é muito individual. Ele é prescrito para cada caso, para cada pessoa e para cada processo. Não é um protocolo único que nós utilizamos. No contexto da neuropsicologia, nós podemos também observar que existe uma diferença da reabilitação cognitiva para a reabilitação neuropsicológica. E, embora não haja um consenso entre os autores, né, sobre esses termos, mas Prigatano e Wilson, eles enfatizam a distinção entre essas duas áreas. A reabilitação cognitiva, ela envolve justamente o tratamento das funções cognitivas e melhora o desempenho de tarefas que demandam funções cerebrais determinadas. Já a reabilitação neuropsicológica, além de contemplar a reabilitação cognitiva, visa também o indivíduo como um todo, né, em termos da sua qualidade de vida. Então, nós estamos falando de estratégias que são construídas para cada indivíduo. Então, nós trabalhamos aí desde estimulação cognitiva, treino cognitivo, reabilitação cognitiva. Mas quando nós falamos da reabilitação neuropsicológica, além das questões cognitivas, nós temos que enfatizar o tratamento relativo às questões emocionais, comportamentais e também às questões das motricidades advindo das lesões cerebrais. O objetivo principal da reabilitação neuropsicológica é a capacitação do indivíduo e também de seus familiares para conviver, lidar, conduzir, contornar, reduzir e superar as deficiências cognitivas emocionais provenientes do problema que ocorreu.
E isso tudo num caminho para que nós estejamos num encontro de uma melhor qualidade de vida desse paciente e também dos seus familiares. Quando nós falamos de reabilitação neuropsicológica, nós temos que também entender quais são as fases por qual passa esse meu paciente. E quanto mais no início ele estiver do tratamento, da reabilitação, mais fácil é para que se tenha um êxito nessa reabilitação. E aí, quando a gente inicia o trabalho no estágio inicial, a gente pode reduzir, diminuir ao máximo os déficits cognitivos provenientes dessa lesão ocasionada por esse trauma ou por essa doença adquirida. A abordagem da reabilitação neuropsicológica, ela é sempre interdisciplinar e conta muito com o envolvimento da família. É bem importante nós destacarmos que o neuropsicólogo ele tem que ter um contato muito próximo com o neurologista, com os demais médicos envolvidos com esse paciente, com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, com o fisioterapeuta. Então, ele é um trabalho que envolve uma gama de profissionais, mas a figura do neuropsicólogo ela é muito importante, principalmente porque envolve as questões subjetivas desse paciente. E isso tem que ser um trabalho muito minucioso, e aí demanda de uma anamnese e de uma acolhida desse paciente de uma forma muito peculiar. Dentro da reabilitação psicológica, nós trabalhamos também as 6 fases principais desse trabalho. Então, nós temos desde a fase da negação, da esperança, a fase da conscientização, a fase da aceitação e do reconhecimento, né, do problema, a fase da compensação e, por último, a fase da autonomia. Vamos entender cada uma delas. A fase da negação é aquela primeira etapa do processo. Com frequência, a família e o paciente demonstram extrema dificuldade em compreender todas as explicações médicas, o que eles vão fazer, quais são os procedimentos, e muitos deles tendem a negar o problema existente. Então, o neuropsicólogo está diretamente envolvido nessa primeira fase, principalmente num quesito do acolhimento. Depois vem a fase da esperança. Ela é muito parecida com a fase da negação, porém nesse estágio já existe uma dissociação da real situação do paciente, que existe então um problema, e eu tenho que entender que esse problema demanda um trabalho, né? E como que será a recuperação desse paciente, e como que esse familiar e como esse paciente estará diante desse tratamento. Então, nós vamos trabalhar ali de uma maneira bem colaborativa, dando todas as orientações e todo o suporte necessário para estes familiares e para esse paciente. Na fase da conscientização, tanto o paciente como a sua família já estão expostos gradualmente ao quadro clínico e também às suas sequelas. A parte dos resultados dos exames, avaliação neuropsicológica e aí todo o estabelecimento terapêutico de todos os protocolos, isso aí já está acontecendo. Então, a família já está diante do processo, já está diante de tudo aquilo que tem que ser realizado. Com isso, podemos nos deparar com sentimentos, às vezes, como raiva, depressão e lamentação, pois existe uma crítica à real situação, né, e dos sentimentos de desesperança e inutilidade frente à falta de controle sobre a doença e também as suas sequelas. A psicoeducação é um procedimento necessário na fase da conscientização. Então, sejamos claros com esses familiares, sejamos claros com o paciente daquilo que está acontecendo.
A fase da aceitação e reconhecimento é quando a gente consegue, junto a essa família, todo um espaço para a gente discutir as adaptações necessárias. Por isso aqui a equipe multidisciplinar é muito importante, porque às vezes o terapeuta ocupacional tem que ir na casa desse familiar para fazer as adaptações. Cabe ao neuropsicólogo também auxiliar em como, quais ferramentas a gente pode auxiliar essa família nos exercícios que eles podem utilizar dentro do ambiente doméstico, o que tirar do ambiente, o que colocar. Então já está um pouco mais fácil esse diálogo com esses familiares. A fase da compensação, o psicólogo aparece como uma figura essencial no programa de reabilitação. Ele irá estipular junto à família o plano de toda a reabilitação do paciente, que deve ser montado e que vai considerar toda a avaliação neuropsicológica pré-existente. A reabilitação das funções deficitárias irá somar junto aos treinos cognitivos desse paciente e também junto ao acolhimento emocional desse paciente, porque muitas vezes eles chegam até nós não só com a demanda da reabilitação, mas tem outras questões psicológicas envolvidas, às vezes a depressão, às vezes a ansiedade. Então, nesse momento, traçar estratégias de como desenvolver esse trabalho e deixar isso bem claro para o familiar é muito importante. Já a fase da autonomia é um ponto de interrogação, porque cada paciente responde de uma maneira aos estímulos envolvidos na reabilitação. Então, tem pacientes que são mais respondentes, outros são um pouco mais resistentes, uns evoluem mais rápido, outros aderem mais ao tratamento, outros menos. Então, isso é muito subjetivo e muito individual. Mas essa autonomia não quer dizer independência. Mas nós estamos falando aqui de qualidade de vida para esses pacientes. Embora nós não consigamos afirmar que esse paciente terá uma autonomia total ou uma independência total, mas a gente diz o seguinte, que não existe um prazo final para essa recuperação, mas existe o quê? Uma adaptação a essa nova vida desse paciente. Existem algumas expressões que nós utilizamos dentro da reabilitação neuropsicológica que muitas vezes elas acabam se confundindo. A gente fala muito de atividades, de tarefa, de exercício, mas cada uma delas tem a sua especificidade. A atividade é a unidade básica de uma tarefa. Por exemplo, você separar os ingredientes para um pão de queijo. A tarefa já é um conjunto de atividades com um propósito definido, organizado. Vou fazer o pão de queijo para uma festa. Já o exercício é um conjunto de atividades que tem um propósito definido, mas que tem uma graduação de dificuldades. Vou fazer um pão de queijo para uma festa, mas com tempo determinado ou com uma quantidade X. Então, tem uma certa organização. Então, existe uma sistematização para que a gente possa dizer para os nossos pacientes se eles vão realizar uma tarefa, se eles vão realizar um exercício ou se eles vão realizar uma atividade. Dentro da reabilitação neuropsicológica, nós trabalhamos também, principalmente, a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela envolve o processo neural em constante transformação e evolução, né? E é definida como a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se adaptar a novos estímulos. A psicologia é uma forma de estimular justamente as mudanças comportamentais. Proporciona, por meio das técnicas especializadas, a atuação e modificação e criação de novos circuitos neurais, que a gente chama de novas circuitarias, formação de novas sinapses, né? O cérebro, ele é moldável a todo momento. Recapitulando aqui, as áreas corticais, elas são divididas em lobos, né? E são responsáveis pelas funções específicas. Por exemplo, o lobo frontal, né, justamente
responsável por quê? Pelas nossas funções mentais superiores, nossas funções executivas, né? As nossas funções cognitivas, tomada de decisão, flexibilidade mental, a nossa memória, as questões atencionais, né? Parental seria a nossa sensação, orientação, né? As nossas percepções. Temporal, a memória, emoção, audição. O occipital seria a visão. A ínsula, que é o meu comportamento emocional, porque é justamente nesse lobo que se encontra o sistema límbico, onde ali eu tenho toda a região da amígdala, a região do hipotálamo, do hipocampo, né? Então, isso é só para nós recapitularmos em termos da estrutura dos nossos lobos cerebrais. Então, quando nós estamos falando de reabilitação, eu tenho que envolver todos os conceitos também da neuroanatomia, da neurofisiologia. Eu tenho que fazer uma leitura minuciosa do exame desse meu paciente para saber qual que foi a área acometida, para eu saber como que eu vou trabalhar com esse paciente. Existem 3 níveis, né, da neuroplasticidade. O primeiro nível seria a habituação. Eu vou ter que ter um estímulo sensorial, desde que esse estímulo não seja nocivo. Eu vou, então, me acostumando com ele. Eu entro num processo de habituação. Seria eu estimular uma determinada área do cérebro para que eu tenha uma melhor oxigenação dessa área. Se eu tiver uma melhor oxigenação, consequentemente, eu também vou ter uma melhora na oxigenação, uma melhor vascularização dessa área. O segundo nível seria aprendizagem em memória. Eu aprendo repetindo, executando, criando novas circuitarias para chegar à memória. Com isso, são novas sinapses acontecendo. Então, com essa nova circuitaria, com essas novas sinapses acontecendo, eu promovo a sinaptogênese, que é também um outro processo da plasticidade cerebral. E o terceiro nível seria recuperação celular. As células conseguem mudar seu nível de funcionamento ou estruturação, agindo nas sinapses que já estão consolidadas. Dependendo da idade, dependendo da lesão, dependendo do quadro e dependendo da estimulação, eu posso promover a formação de novos neurônios. Então, com isso, quando a gente fala de plasticidade cerebral, eu posso justamente promover a neurogênese, sinaptogênese e angiogênese. Essas são as nossas referências, então fica aí um convite para quem quiser aprofundar mais sobre a reabilitação neuropsicológica. A minha experiência maior é na reabilitação de pacientes com doenças degenerativas, então doenças como Parkinson, Alzheimer. Então eu tenho todo um protocolo de trabalho com esses pacientes, mas para que a gente possa trabalhar com esses protocolos, eu preciso saber o que é então uma reabilitação neuropsicológica, como ela acontece. E falando em reabilitação neuropsicológica, esse paciente, quando ele chega para mim, ele já veio avaliado. Então, ele já veio tanto de uma avaliação de um neuro, quanto também, às vezes, de uma avaliação de um neuropsicólogo. E ele vem para mim pronto para exercitar e estimular a reabilitação neuropsicológica. Ele já vem para um trabalho, sim, de reabilitação. Então, eu não vou precisar fazer com ele um trabalho de avaliação, mas tem esse trabalho anterior por trás. Esse material fica aí disponível para vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, onde nós continuaremos falando aí um pouco mais sobre a parte da neuropsicologia.